Bom, voltando aqui, a conexão deu ruim, mas, bom, dando a introdução de novo, né, como eu excluí o outro vídeo, o intuito da live é que seja bem breve, de 30 minutos no máximo, ou 40, e o tema de hoje é sobre morte assistida, né, a partir do livro, o filme, enfim, a partir da história de Como Eu Era Antes de Você, né. Para quem leu o livro ou assistiu o filme, vai entender bem quando eu falar os exemplos e tudo mais. Porém, para quem não leu, nem assistiu, nem nada, também não vai fazer diferença, porque eu não vou me debruçar tanto nos detalhes da história. Vai dar para todo mundo entender muito tranquilamente. De forma geral, assim, bem superficial, a história se trata de um jovem que estava no auge da sua vida, com viagens, dinheiro, mulheres, enfim, até que sofreu um acidente e ficou paraplégico, né? Perdeu o movimento do pescoço para baixo. Aí, em paralelo, tinha uma jovem, né, na cidade que precisava de um emprego e tudo mais, e foi trabalhar como cuidadora dele. Então, como é romance, né, de início teve aquele choque entre os dois e tudo mais, e depois começaram a amizade e chegaram no romance, até que ela descobriu que ele tinha agendado em uma clínica na Suíça o seu suicídio, né, que é o suicídio assistido. Aí ela tentou convencer ele de todas as formas e tudo mais, só que não conseguiu. Sem spoiler, né, para quem for ver depois, mas enfim. Só para a gente fazer assim uma diferenciação muito breve sobre eutanásia e suicídio assistido, a eutanásia é quando é o próprio médico, né, ou enfermeiro supervisionado pelo médico que vai lá, injeta e induz a morte. No suicídio assistido é a pessoa mesmo que ingere, porém ingere o coquetel, né, que vai levar à morte, né. Primeiro a pessoa dorme e é bem lenta, né, mas não é dolorida. Aí tem essa diferenciação assim no contexto, né, e em alguns detalhes, mas no final de tudo, né, o ato é praticamente o mesmo, é induzir a morte. Bom, uma coisa que a gente precisa, assim, como pontapé inicial para conversar é saber que quem quer a morte, quem deseja a morte, não quer acabar com a vida em si, mas sim quer acabar com o sofrimento pelo qual ele está passando, né? Alguma situação, alguma coisa que foi imposto e a pessoa não está sabendo lidar, então deseja a morte, né? E o sofrimento, o que é que seria chegar a esse estágio de querer a morte, né? É o desespero. O desespero é uma filha, digamos assim, né? É uma filha do sofrimento. Quando a pessoa está muito, muito, muito desesperado, é porque certamente ela está passando por algum sofrimento que ela não está vendo o sentido. É aí que está a peça-chave da coisa, né? Quando a gente passa por algum sofrimento e não vê sentido nesse sofrimento, a gente chega no desespero. E em alguns casos a pessoa deseja a morte. Porque de fato, quando a gente passa por um sofrimento que não vê sentido nenhum e tudo mais, não tem sentido continuar vivendo, né? Bom, uma coisa que a gente precisa saber é que o sofrimento faz parte da vida humana, é inerente à vida humana. Não tem como você querer viver sem ter sofrimento, isso não existe, é impossível. Da mesma forma que o respirar faz parte da vida, o sofrimento também faz parte da vida, é inerente a nós. E assim, a gente vai tentar dividir essa conversa em dois momentos. O momento do paciente, né, digamos assim, o protagonista, que seria a pessoa que está adoecida ou a pessoa que está desejando a morte. E depois a gente conversa sobre as pessoas que estão em volta, né, como se a gente estivesse no lugar das pessoas que estão em volta. Bom, quando a gente é impossibilitado de fazer alguma coisa, é limitado de fazer alguma coisa, a gente se incomoda. E a gente só percebe que a gente precisava daquela coisa quando a gente é impedido de usar. Um exemplo físico mesmo, quando a gente quebra um braço, quebra uma perna, para quem já quebrou, né? Ou torceu, enfim, imobilizou de alguma forma. A gente percebe que usava esse membro mais do que a gente imaginava, né? Quando a gente imobiliza o braço, por exemplo, por alguma torção, por quebrar, enfim,
a gente vai ter que fazer tudo com a outra mão. E daí a gente percebe a utilidade dessa mão, né? A gente percebe o quanto que a gente usava. Só que aí o que acontece? Nesses casos, a situação é passageira. Então a gente não chega ao desespero. A gente se incomoda porque está lá imobilizado, a gente se incomoda com um gesso que coça ou qualquer outra coisa. Mas a gente fica, de certa forma, tranquilo, porque é passageiro, né? O que? 3 meses, 6 meses, enfim. É um negócio passageiro. Mas, quando é algo irreversível, aí o desespero chega. Que é no caso de síndromes que vai perdendo, né, os movimentos ao decorrer. Quando por exemplo, alguma paraplegia, né, que perde completamente de uma hora para outra, né, alguma fratura na coluna e perde completamente. Isso é irreversível. Então o desespero chega muito mais rápido. Por quê? Porque é um sofrimento muito, muito mais violento. E daí a pessoa que está adoecida, né, como a gente está falando do ponto de vista dela agora, a pessoa que está adoecida precisa de muita paciência para adaptação, precisa de muita paciência para aceitação, paciência, compaixão, de calma. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra, né? Ela não vai se acostumar, tudo bem, eu vou ressignificar isso aqui. Não, perdeu totalmente os movimentos, perdeu muita coisa. A pessoa não vai simplesmente amanhecer o dia e tudo bem, tudo bem eu ficar assim. Não vai. O sofrimento é muito violento. O sofrimento vai enraizando de uma forma que a pessoa precisa de fato de muita paciência. Paciência com ela, compaixão com ela, para que ela consiga de fato levar isso para um lado que não chegue ao desespero. E é aí que está o núcleo da coisa, né? Quando a pessoa passa por algum sofrimento que é normal, assim, né, que é natural, a gente sofre, mas a gente sofre pensando que vai passar. Mas quando é alguma coisa que é nos imposta de maneira muito abrupta, aí é mais difícil de aceitar. Só que é que acontece? A realidade que a gente está inserido, que a pessoa está inserida, seria essa. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Infelizmente, não tem como mudar. Aí vem aquelas pessoas, né? Mas meu corpo, minhas regras, e minha vida, minhas regras, e tudo mais. Só que não é nossas regras. Não é nossas regras. E isso é muito fácil de ver quando a gente, por exemplo, está com dor de cabeça. Se é meu corpo, minhas regras, eu vou mandar minha cabeça parar de doer. Só que aí eu mando parar de doer e não funciona, porque não é minhas regras. Não são minhas regras. Quarta-feira mesmo, eu viajei num carnaval. Quarta-feira, quando eu estava em casa, passei o dia inteiro com dores no corpo. Inteiro eu fiquei em cima da cama imobilizada. E aí eu pensando, né, na live e tudo mais. E eu vou ver aqui se funciona meu corpo, minhas regras. Não funcionou. Meu corpo continuou doendo do mesmo jeito. Eu mandei parar e não parou. Porque não são nossas regras. Não somos nós que nos criamos. Precisamos de outro para nos criar. Então, a vida não nos pertence de maneira integral. A gente está participando de algo. A gente está inserido. Não somos nós que nos sustentamos. Por isso que não é meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Porque não é assim que funcionam as coisas. Você não pode quebrar um braço e mandar o braço se consertar. Não é seu corpo, suas regras? Cadê? Cadê suas regras que não estão sendo cumpridas, né? Isso não existe. Isso não existe. Então, se essa é a realidade que a gente está inserido, a gente precisa aceitar. Mas quando eu falo aceitar, não é no sentido de se acomodar, tudo bem, eu não tô revoltada, eu não tô revoltada, tudo bem. Não é uma aceitação assim, passiva. É uma aceitação de que essa é a minha realidade. O que é que eu posso fazer a partir disso? Se eu não posso mudar, se é irreversível, o que é que eu posso fazer a partir disso? Né? E lógico, como eu disse, o sofrimento é muito violento. Não pode aqui parecer que é algo indiferente. Não é. O sofrimento é muito violento. A gente precisa considerar isso.
E só sabe de fato quem passa. Mas essa é a realidade que a gente tá. Se essa é a realidade que a pessoa tá. Então a gente precisa ampliar o nosso coração para amar a realidade. Não amar no sentido de que, se fosse para desejar, eu desejaria isso. Não, de forma alguma. Ninguém iria desejar sofrer. Ninguém ia desejar passar o resto da vida em cima de uma cama. Não, mas essa é a realidade. Mas o que é que acontece? O contrário. A pessoa se apega a uma idealização de uma vida perfeita que ela fez. Antes do acidente, antes da síndrome, antes da doença, a pessoa tinha planejado a vida inteira. Ela tinha planejado tudo que ia fazer, passo a passo e tudo mais. Aí veio um acidente, veio uma síndrome, veio uma doença e impôs. É uma imposição ela viver dessa forma. E daí ela não consegue se desprender daquela idealização de vida perfeita que ela tinha. E isso foi o que aconteceu com o Will, né? De como eu era antes de você. Ele não conseguiu se desprender da idealização de vida perfeita que ele tinha. Mesmo diante de uma nova possibilidade de uma pessoa nova diante dele, fazendo ele sentir as emoções de novo, fazendo ele sorrir de novo e tudo mais, ele não conseguiu se desprender daquilo que ele tinha planejado, daquilo que ele almejava. Percebe? Então o que acontece? O problema das pessoas, assim, um problema que acaba sendo chato, é a necessidade do controle que as pessoas têm. As pessoas querem controlar cada coisa. Só que a gente precisa entender que a gente não controla quase nada. A gente não controla tudo que acontece com a gente. É como eu costumo dizer em todas as minhas palestras, né? Quem já assistiu alguma palestra minha, com certeza já ouviu isso, né? Quando eu parafraseio Viktor Frankl, né, que ele fala que a gente não é responsável, a gente não tem controle sobre tudo que acontece com a gente. A gente não tem esse controle. Muita coisa vai acontecer, muita coisa vai ser debruçada diante da gente. A gente não tem esse controle, mas a gente tem total controle sobre a forma que a gente vai reagir a isso. A gente tem total controle sobre a forma que a gente vai enxergar, vai pensar, vai agir de acordo com aquilo que está na nossa frente. A gente não tem controle das coisas. E a gente precisa entender isso. Se a pessoa está numa situação irreversível, paralisante e tudo mais, e não tem como mudar, a opção é aceitar a realidade, aceitar que a impossibilidade da mudança está aí, está diante dela. Mas tá, o que é que eu posso fazer a partir disso? O que é que eu posso fazer a partir disso? Aí vem aquele negócio, né? Mas temos que respeitar a decisão, a opinião e a escolha da pessoa. Eu dou um exemplo básico. Se você chega na casa de uma pessoa conhecida e a porta está lá aberta, você, eita, vou entrar aqui, né? Vou entrar. Vai entrando, se depara com a pessoa acabando de amarrar uma corda no teto e botando o pescoço e pulou. Qual é a sua reação imediata? É ir lá, pegar a pessoa, socorrer, botar a cadeira embaixo, cortar a corda, fazer alguma coisa. A sua reação imediata é essa. Por quê? Porque a nossa reação natural do ser humano é a autopreservação, é ser a favor da vida e não a favor da morte. Esse é o natural. Então, em uma situação assim, você vai lá e tenta socorrer a pessoa. Você, de forma alguma, vai ficar lá, eu vou respeitar a decisão da pessoa, né? É a escolha dela. Eu vou ficar aqui de braços cruzados, esperando ela morrer, né? Asfixiar. Pronto, eu vou esperar aqui, depois eu ligo para a polícia e pronto, né? De forma alguma, ninguém vai fazer isso, ninguém vai ficar parado olhando a outra pessoa se matar. Então, por que em outro contexto a gente fica parado, a gente se conforma? Não podemos nos conformar, não podemos romantizar a violência, não podemos romantizar esse espírito de morte que paira sobre as pessoas que são a favor da eutanásia, do suicídio e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar com um olhar de vida. Aí é que entra a segunda parte dessa conversa, que é as pessoas que estão ao redor.
As pessoas que estão ao redor, que vê um sofrimento, que vê uma pessoa passando por diversas situações, ela tem que ser instrumento de vida, não de morte. Não devemos ser instrumento de morte na vida do outro. Se uma pessoa está com pensamento de suicídio, se a pessoa está com pensamento de morte, por causa da situação que lhe foi imposta, por causa do sofrimento pelo qual ele está passando, a gente não pode ser instrumento de morte e dizer, não, tudo bem, vá, se mate, tudo bem, você está sofrendo. Não, a gente tem que ajudar essa pessoa a ver sentido no sofrimento. A gente tem que ajudar essa pessoa a ver sentido naquilo que ela está passando, naquela situação. Muitas pessoas mesmo que estão em uma situação, né, limitada, elas vivem servindo a vida ou a pessoa. E aí que está a coisa. A gente questiona muito quando a gente está passando por algum momento de sofrimento, o que é que a vida tem mais para oferecer, né? O que é que a vida tem para me oferecer? Nada, só tá nisso, eu tô sofrendo, eu tô isso, eu tô aquilo, e a vida não tá fazendo nada. Tá, mas o que é que você pode fazer para oferecer para a vida? O que é que você pode oferecer? Tem um caso de uma mulher, ela era advogada e ela teve uma síndrome que o apelido da síndrome é síndrome do cativeiro. A síndrome faz com que a pessoa perca todos os movimentos do corpo, todos. Até para piscar, ela precisa de alguém que fique piscando, colocando colírio e tudo mais. A única coisa que funciona é o globo ocular dela, que ela, assim, quase imperceptível. E daí a cuidadora dela estabeleceu uma forma de comunicação, né? Fez lá uma tabelinha. E daí foi perguntado para essa pessoa, né? Para essa mulher que estava lá totalmente paralisada. A parte intelectual nessa síndrome não é atingida, é só a parte motora. Toda a parte motora é perdida. E daí foi perguntada a ela, né? Se valia a pena viver dessa forma. Se valia a pena ter uma vida numa cama, paralisada, dependendo totalmente das outras pessoas. Até para piscar, ela dependia da outra pessoa. E daí ela respondeu, vale a pena, vale uma vida, a minha vida. E é de vidas que estamos falando. Na situação dela, ela poderia simplesmente optar pelo suicídio assistido, pela eutanásia. Mas ela disse que valia a vida dela. Vale a pena viver dessa forma? Ela disse, vale a minha vida. E várias outras pessoas que estão em situações semelhantes e oferecem alguma coisa para o mundo. Essa mulher, inclusive, ela escreveu 3 livros, só ditando assim, pelo globo ocular, com a cuidadora dela e tudo mais. Escreveu 3 livros para ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Várias e outras pessoas fazem muitas coisas, ressignificaram, tiveram resiliência e oferecem alguma coisa para o mundo. Servem ao mundo, servem às pessoas de alguma forma. E não é desprezando a individualidade de cada pessoa, não. Cada pessoa, de fato, sofre e se depara com as coisas de uma maneira muito única. Mas dar esses exemplos é dizer que essa capacidade de resiliência, essa capacidade de ressignificação não está somente nessas pessoas que fizeram isso. Não, está em todo ser humano. Todo ser humano tende naturalmente a vida, a preservar a sua vida. Não tende ao contrário. E nós que não estamos em uma situação semelhante, né, em uma situação de síndrome ou alguma coisa do tipo, vale refletir sobre isso para que, se um dia chegar a acontecer, você esteja consciente de tudo aquilo que você está passando e você busque sentido no seu sofrimento. E se deparar com alguém, você ajude essa pessoa a encontrar um sentido para o seu sofrimento. Encontrar sentido para a vida é uma forma de oferecer alguma coisa para a vida, né? Teve, inclusive, um caso de um casal que teve um filho e a partir dos 2 anos, mais ou menos, de um filho, ele começou a desenvolver uma síndrome
e ficou todo paralisado na cama. E daí o pai queria a eutanásia, lutou na justiça e tudo mais, e a mãe não, a mãe totalmente contra. E daí, até que eles se separaram, a mãe ficou cuidando do filho, ele tá com 12, 13 anos agora e tudo mais. Mas o pai nem vai lá, é totalmente desiludido e tudo mais. Por quê? A necessidade de controle que eu já havia falado. Se o meu filho não pode viver da forma que eu quero, se o meu filho não pode ter uma vida da forma das outras crianças, ele merece morrer. Ele merece morrer. E, inclusive, na clínica que faz esse suicídio assistido e tudo mais, eles não falam que é suicídio. Eles falam que é autoliberação, para tentar amenizar a coisa. Mas é morte do mesmo jeito. E a gente só deseja a morte quando a gente passa por algum sofrimento sem sentido. Para as pessoas que estão doentes, teve casos de pessoas que estavam doentes e que, ao passar por cuidados paliativos bons, humanizados, elas já tinham decidido pelo suicídio assistido. Mas os cuidados paliativos foram tão bons que elas desistiram. A morte foi natural. A gente quer ter domínio até sobre a hora da nossa morte. A gente quer dominar tudo, parece colérico, brincadeiras com os coléricos. Mas a gente quer dominar tudo, a gente quer controlar tudo e a gente não pode. Muita coisa acontece sem o nosso controle. Já, por outro lado, tinha pessoas que eram totalmente a favor da eutanásia, totalmente a favor do suicídio, a pessoa escolhe e tudo mais. Até que ficou doente. Ao passar por alguma doença grave, ela começou a dar valor para a vida. E ela foi totalmente e se tornou totalmente contra ao suicídio assistido, à eutanásia. Porque, é como eu disse no começo, quando a gente passa a ser limitado por alguma coisa, né, alguma limitação, a gente percebe o valor que essa coisa tinha. Quando a gente quebra um braço, uma perna, a gente imobiliza, a gente percebe o quanto que a gente usava esse membro, né? E daí, quando a gente adoece e percebe o quanto que a gente poderia ter feito, o quanto que a gente ainda falta viver, o quanto que ainda falta isso, ainda falta aquilo, a gente começa a dar valor para a vida. E percebe que mesmo nessa situação a gente tem que lutar para viver, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque é o natural, é o natural. E em contrapartida também, tem as pessoas que não é por questão de doença, né? É só por questão de controle mesmo. Tem um rapaz, em João Pessoa, inclusive, que ele já agendou a morte dele, né? Tem uns países que é permitido o suicídio assistido. Agora, em fevereiro, em Portugal, foi descriminalizado, infelizmente. E ele, né, o rapaz de João Pessoa, fez a sua reserva já na clínica lá da Suíça. E ele não tem doença, né? Não descobriu nenhuma doença, nem nada. Mas é aquele negócio. Eu vou vivendo. Se eu chegar em algum momento de velhice, que eu precise do outro, né? Que eu vá dar trabalho ao outro, que eu vou ser dependente e tal, eu vou morrer. Eu prefiro morrer. Mas, minha gente, a gente tem que dar trabalho pro outro mesmo. Da mesma forma que os outros dão trabalho pra gente, a gente cuida, a gente serve. Vai chegar um momento na nossa vida que a gente não vai ter domínio sobre o nosso corpo e vai precisar de ajuda. E isso é questão de humildade. O orgulho é tão grande, a soberba é tão grande que a gente não quer precisar do outro nem na hora da morte. Desde que eu morro sozinho. Desde que eu escolho que eu não quero... A desculpa é que eu não quero dar trabalho à família, eu não quero dar trabalho a ninguém. Mas na verdade isso é só desculpa mesmo. Porque a pessoa quer controlar até a hora que ela vai morrer, sem respeitar a ordem natural das coisas. E como eu disse, a gente deve ser instrumento de vida para outra pessoa. Exatamente, gente. A gente dá trabalho ao outro o tempo todo. O tempo todo. E os outros dão trabalho a gente. E isso é a vida acontecendo, minha gente. Isso é a vida acontecendo. Não tem condições da gente querer viver na nossa bolha. Não tem condições. A gente vive em uma sociedade que tem pessoas. E essas pessoas vão se relacionar. E a gente vai estar dando trabalho e não tem problema. Ajude a outra pessoa, inclusive, a ser humilde e cuidar de você.
Ajuda ela a ser virtuosa. Não queira se esconder no seu orgulho, na sua soberba, na sua necessidade de controle e querer determinar o dia da sua vida. Não. E tem uma coisa também que as pessoas falam, que é: as pessoas merecem uma morte digna, né? Aí escolhe o dia da sua morte. Não. A dignidade da sua morte não vem de um coquetel que você toma e um monte de gente está assistindo a sua morte. Não. A dignidade da sua vida vem dos atos bons que você fez ao decorrer de toda a sua vida. O quanto você se viu, o quanto você foi útil, o quanto você foi virtuoso e ordenado para ajudar as outras pessoas a ser o mesmo. Isso é a dignidade da sua morte. A dignidade da sua morte vem a partir disso. Por isso que a gente não deve se conformar com essa mentalidade de morte, de que é meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. Não. A gente deve ser totalmente contra. E quando eu falo assim, contra, não é impor nada e obrigar. Eu vou prender você aqui no meu quarto para você não fazer isso. Não. É você ajudar a pessoa a ver sentido. É você ajudar a pessoa a passar pela situação que ela está passando da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Pode ser um caso terminal. Pode. Mas esteja lá. Faça com que sejam os melhores últimos dias da vida dele. Não adianta a gente continuar com um pensamento averso à morte. É como se fosse vida versus morte. Não é. A morte é um evento que vai acontecer em um momento. É um evento. É um acontecimento assim como vários outros. É um evento. O evento final. Não tem como a gente querer sustentar esse pensamento de morte e essa aversão a conversar sobre morte. Conversar sobre morte parece que vai atrair, né? Não pode falar, é que nem antigamente, não pode falar o nome câncer, que senão vai atrair. Morte, se a gente falar de morte também, vai atrair. A gente tem que desmistificar. É uma coisa que eu tenho como um lema de vida, né? Lembra-te que morrerás. E quando a gente lembra disso, a gente começa a viver com dignidade. A gente começa a criar vergonha na cara e fazer o que deve ser feito e a servir ao outro e ter uma vida ordenada para que quando a gente morra, tudo aquilo que a gente foi seja contribuição de alguma forma. Até hoje, tudo aquilo que a gente fez é o que está na eternidade. E a gente precisa continuar fazendo o que precisa ser feito até chegar o momento da nossa morte. E fazer com que as outras pessoas enxerguem um olhar, que tenham um olhar de vida para o outro e não um olhar de morte. Bom, é isso. Que a gente possa propagar a necessidade que o ser humano tem de ser instrumento de vida e não de morte. Não podemos ter medo do sofrimento. O medo paralisa. A gente precisa aceitar. É isso que está diante de nós. É isso que nos foi apresentado. Como eu posso agir a partir disso? Muito obrigada pela participação de vocês. Tirem print. Reposte. Compartilhe a live. Vai ficar salva 24 horas. Para que as pessoas, de fato, tenham uma visão boa sobre isso. Amplie os horizontes em relação a isso. Muito obrigada. Essa semana eu vou estar divulgando a próxima live, o tema, o dia e o horário. Conto com a participação de vocês. Até lá!